Eu sou o que eu sou. Saint-Germain, do domínio soberano, em mais um encontro de EC 3 pontos, também carinhosamente já conhecido como Om. Dentro de instantes eu pedirei para Charlie, o nosso canalizador, abrir a tela para que vocês possam ver o seu rosto. Mas por ora, as energias ainda estão se assentando nos muitos níveis aonde se faz necessário que elas estejam, para que nós possamos iniciar os trabalhos energéticos dessa noite, se assim posso chamá-los. Desde o nosso último encontro Om, muita coisa aconteceu, tanto no planeta quanto em suas vidas pessoais, e como um coletivo, o coletivo de Shiloma, aqueles que minimamente se identificam com o mesmo. Foi um pouco mais de um mês pelos meus cálculos, e eu já quero fazer aqui uma correção. Eu havia dito no primeiro encontro de Om que estes encontros mensais gratuitos no YouTube seriam sempre na segunda sexta-feira de todo novo mês. Mas de lá para cá, com muitas das coisas que aconteceram, Charlie e eu chegamos a uma conclusão de que é sempre um espaço para uma maior flexibilização. Então, a partir de agora, começando com esse segundo encontro e para os meses seguintes, o encontro Om sempre acontecerá em uma das 4 ou 5 sexta-feiras que o mês possui. Como você saberá em qual sexta-feira do mês corrente o encontro estará acontecendo? Você muito provavelmente receberá um aviso na aba de comunidade deste canal, onde geralmente os avisos são colocados de forma escrita ou em vídeo, ou o Charlie encontrará alguma outra maneira de comunicação. A razão disso é que para esse segundo encontro, que originalmente deveria ter sido na segunda semana, mas no meio do caminho tivemos o arrebatamento, a atualização da escola de Cabamba e foi preciso postergar o encontro. E Charlie me disse que literalmente não houve tempo para ele avisar de antemão que o encontro da segunda sexta-feira de setembro estava cancelado, até uma data posterior. Então nós fazemos essa correção agora de maneira retroativa. Não estávamos com vocês na última sexta-feira, estamos com vocês agora, praticamente no final do mês, e nos próximos meses o encontro poderá ser em qualquer sexta-feira daquele mês corrente. Agora sim me sinto preparado, depois de fazer essa correção ou atualização de quando estaremos na próxima vez nos reunindo. Depois de tirar essa correção do caminho, a primeira coisa que eu quero começar mudando é este nome egrégora. Vocês bem sabem, ou se não sabem, ficarão sabendo agora, que nós estamos na nova grade de energia. O arrebatamento foi finalizado. Alguns de vocês ainda estão lidando com as reverberações das horas finais do arrebatamento, não importa. Olhando pelo tempo linear no qual o seu planeta supostamente está, ou como vocês contam um tempo em seu planeta físico, o arrebatamento de fato veio, esteve por aqui por um tempo e se foi, e está finalizado. Mas a primeira coisa que eu quero mudar já antes de entrarmos no tema desta palestra, a palestra número 2, é este nome egrégora. Eu sinto que para a nova grade de energia precisamos usar um nome que dance melhor com as energias que sinto que estão disponíveis a todos nós nesta grade. E dentro de instantes estarei falando o porquê da troca do nome de egrégora para uma nova e mais refrescante nomenclatura. Outra coisa que quero anunciar, que fará parte deste segundo encontro e vocês já puderam visualizar há alguns dias atrás referente ao primeiro encontro, mas eu vou oficializar, pois eu gostei muito, são os resumos de Eliane. Houve um vídeo publicado aqui no canal, que é na verdade uma maneira enxugada de tudo o que eu falei durante as 2 horas do primeiro encontro. Então, a partir de agora, eu torno Eliane a nossa resumidora oficial. Então, após cada encontro, ela fará um roteiro, resumo do que foi tratado como tema ou temas principais no encontro e também se houver alguma subtemática, algum subtema que ela considere importante, ela fará um roteiro adicional, só para tratar daquilo que foi falado e este também virá a ser um vídeo resumido.
E também gostei muito de Eliane fazer a versão em áudio do encontro, como ela fez para o encontro 1. Então eu quero manter isso também. Então, vocês terão essa gravação original, depois terão um resumo do encontro, algum ponto principal em forma de vídeo do que foi falado no encontro, e depois vocês poderão se deleitar com a voz da querida Eliane narrando tudo o que foi dito no encontro, até chegarmos ao próximo encontro. E o que isso produz? Isso produz a repetição de conceitos principais, a possibilidade de vocês dançarem com os conceitos e a aplicação dos mesmos de maneira ligeiramente diferente. E eu acho que funcionou muito bem para o primeiro encontro e estarei oficializando isso agora. Então, espere muito trabalho de certa maneira na mão de Eliane, mas também haverá um grande retorno a ela. E será um grande retorno a todos aqueles que poderão revisitar o que será falado aqui por outras perspectivas que estes materiais adicionais trarão. Vamos respirar com essas informações agora e eu então falarei sobre a mudança da palavra egrégora para uma que soe mais plausível e agradável para dançar com as novas energias. Vamos falar sobre egrégora. Por sinal, no oratório, Charlie há um tempo atrás produziu uma aula muito interessante sobre esse conceito de egrégoras, como egrégoras no mundo espiritual realmente produzem a base ou a estrutura elementar a partir da qual circunstâncias, situações de vida inteiras e outras particularidades acabam se materializando no físico, na vida de pessoas, grupos e civilizações inteiras. Eu seguirei bem na toada daquela aula. Mas o que eu quero dizer é que o novo nome, que eu acredito que soará formidavelmente bem conectado com as energias da nova grade, é Plankpatpa, bem diferente de egrégora. Ainda parece um nome meio longo, tanto quanto egrégora, mas por que a mudança para Plankpatpa? Plankpatpa basicamente quer dizer aquilo que se liga à luz presente. Sinta, Plankpatpa, aquilo que se liga à luz presente. A diferença de nomes para se referir basicamente a essas formações estruturais de energia no plano espiritual já nos diz muito sobre um nuançamento que já é possível ver nessas estruturas no mundo espiritual, desde que o mundo espiritual na Terra, vamos assim colocar, e vários milhares de seres humanos selecionados migraram para a nova grade. Esse nuançamento é que na velha grade, uma estrutura geométrica que concentra nela uma certa quantidade de energia, se eu posso assim colocar, geralmente nunca conseguia utilizar as energias presentes, as energias daquele exato momento presente, onde ocorria algum movimento de consciências encarnadas ou desencarnadas para que a intenção fosse focalizada para a criação da própria estrutura. Então diversas egrégoras de energia eram criadas na velha grade, mas na verdade sempre era necessário buscar energia de diversos outros momentos presentes para conseguir se observar o exato momento presente que seria a base sobre a qual aquela egrégora de energia seria criada, ou postada, ou colocada. Não é muito difícil de entender isso. O que eu quero dizer é que as egrégoras de energia na velha grade serviam a um momento presente para aqueles que a experienciavam no físico como um evento, uma situação, uma circunstância, uma condição de vida. Mas no plano espiritual, elas sempre estavam deslocadas do momento presente primordial. A energia que as construíam nunca eram as que estavam no exato local escolhido para aquela egrégora ser construída. Era sempre uma luz que era canalizada, afunilada, que passava por canos para chegar até aquele ponto. Era praticamente tirar energias de um outro lugar e reassentá-las para o lugar escolhido. Na nova grade de energia isso não acontece. Você não consegue utilizar energias alheias, energias que não estejam no círculo de centrifugamento do momento presente em que você se encontra e que será o mesmo momento presente do qual você se utilizará para construir uma estrutura de energia metafísica. Na nova grade de energia, egrégoras de energia só conseguem ser constituídas para que uma reverberação, um espelhamento delas, seja vivenciado no físico, qualquer que seja a maneira que tenha sido programada nelas.
se a luz utilizada for a mesma luz sobre a qual a egrégora se assentará. Então, basicamente o que eu estou querendo dizer, não haverá delay entre algo que é assentado no plano espiritual e o que será vivenciado no plano físico oriundo do que foi determinado no plano espiritual na nova grade de energia. Na velha grade de energia, havia delays entre o que era decidido no mundo espiritual ou o que era movimentado no mundo espiritual em comparação com o que era observado que acontecia no mundo físico. Então havia essa natureza das egrégoras, de como se podia formar uma, nos vários planos que formavam a velha grade, e agora a natureza de construção de egrégoras na nova grade não possui mais essa limitação. Você não precisa canalizar energias de nenhum outro lugar. Você utiliza as mesmas energias que você pode enxergá-las como uma certa luz para construir aquilo que o encaminhará para um certo propósito em específico. Alguns diriam que isto é limitante, pois na velha grade você poderia dançar com muitos outros elementos ou partículas do que na nova grade, onde você só pode trabalhar dentro do círculo da sua percepção. E o tamanho do círculo da sua percepção é tão grande quanto o seu momento presente. Já haviam parado para se aperceberem disso? De que o tamanho do seu momento presente não é medido por qualquer métrica de tempo que você está a utilizar, seja um cronômetro, uma bússola, um relógio de natação, um relógio padrão de vocês? Não. O tamanho do seu momento presente é medido pelo tamanho da sua percepção, quão longe ou quão alargada é a sua percepção. Então veja, eu digo que Planck-Patipaa não é limitante, porque se sua percepção for grande o suficiente, mais e mais quantidades de energias ou maiores e maiores quantidades de energias você terá dentro do seu campo de percepção para manipular e construir qualquer egrégora de energia. Agora, apenas quem pode limitá-lo na nova grade de energia é você mesmo, é o seu grau de percepção. Esse é o primeiro nuanceamento que parece simples. Numa velha grade, eu tenho que trazer coisas de outros espaços do éter para construir algo significativo num ponto específico que escolhi no éter e ver a experiência não imediata, com um delay, mas ainda assim uma experiência espelhada de isso que foi feito no plano espiritual. Na nova grade, eu uso o que eu tenho à mão, o que está nos meus exatos arredores perceptivos, e isso leva à próxima questão. Mas antes de eu falar sobre a próxima questão, vale a pena lembrar que na velha grade também havia aqueles que foram audaciosos e corajosos o suficiente que estavam a expandir o seu campo de percepção. E dentre estes muitos estão alguns dos que viraram mestres ascensos. Eles já haviam descoberto que mesmo na velha grade eles poderiam burlar esse sistema de ter que pegar energias de outros pontos do éter. Eles entenderam que na hora que tinham um grau de percepção infinitamente superior em relação àquele com o qual iniciaram no caminho espiritual, acabava se perdendo a necessidade de movimentar coisas de outros lugares, porque a percepção deles passava a alcançar, ou nelas estavam mergulhados todos os outros lugares aonde, com uma percepção mais limitada, estes estariam fora da mesma. Então teriam que buscar fora da mesma aquilo para trazer para a primeira. O que eu quero dizer é que na velha grade de energia já era possível burlar essa maneira de como egrégoras de energia se formam, quando você intenciona formá-las, mas lá era uma opção, não burlar. Você na verdade chega a um patamar de consciência onde havia uma outra maneira disponível de construir uma egrégora de energia, e havia também a opção de ficar na maneira orgânica, natural, em que você pode formar uma egrégora de energia sem precisar evoluir e buscar outras opções disponíveis que começam a aparecer conforme você começa a evoluir. Na nova grade, a questão é que não há opção. Na nova grade, ou você tem um círculo de percepção grande o suficiente, ou você não cria uma egrégora de energia. O que eu estou querendo dizer é que na velha grade havia a opção de você permanecer cômodo evolutivamente, porque teria como você fazer manipulações no plano espiritual sem que para isso precise ter uma percepção alargada.
e almas e extensões de almas que ficaram séculos e mais vidas se utilizando do sistema padrão que já estava rodando para a construção de egrégoras de energia. E na nova grade, você agora só tem acesso a essa possibilidade de manipulação na metafísica, no astral ou em qualquer nível do plano espiritual, se você fizer por onde, se você alargar a sua percepção. Ou seja, na nova grade, se você não evoluir, você não terá nem mesmo o básico, que era dado de bandeja para você na velha grade. Por isso eu digo que não é limitante trabalhar apenas com as energias que estarão disponíveis dentro de seu campo perceptório. Não é limitante porque eventualmente forçará todos os seres humanos a terem que ir atrás de uma maior evolução. Isso para mim é por todos os seres humanos acomodados para fazer algo de real valor a este universo. E isso gera a próxima pergunta, interessantíssima. Saint-Germain, eu já não era muito bom em expandir o meu campo de percepção na velha grade, e acredito também que eu não era bom em fazer isso porque vez ou outra eu inconscientemente acabava sendo guiado para me utilizar do sistema que já estava automatizado, criar canalizando energias de outros lugares. Será que eu aprenderei a tempo? Por sinal, muitos de vocês de Shiloma perceberão isso, que ter a opção de usar o sistema sistematizado de criar egrégoras de energia no plano espiritual, ao invés de se tornar autônomo, autossuficiente na manipulação das energias que constrói uma egrégora na velha grade, vocês não fizeram nada. Refraseando o que eu disse, pelo tanto de tempo em que vocês continuaram tendo uma opção onde vocês não precisavam mexer a bunda, vocês nunca se interessaram o suficiente pela opção onde vocês poderiam se tornar mestres da criação de egrégoras de energia. Alguns de vocês então me perguntarão: eu já não era muito bom em criar esse campo perceptório maior na velha grade. Agora na nova grade, essa é a lei de troca, por assim dizer. Essa é a base na qual se constrói toda a nova grade de energia. Será que eu aprenderei isso a tempo? E aqui, nós não nos referenciamos por tempo, mas eu direi a você, é certo que você se adaptará e você se adaptará bem rapidamente, porque de uma certa maneira, e eu não gosto de falar nesses termos, é uma questão de sobrevivência. A brincadeira terminou. Agora vocês precisam fazer por onde para absolutamente tudo. Vocês estão presos na coisa mais libertadora que existe agora. A moeda de troca é evoluir para ter, acomodar-se para morrer, e não uma morte literal, mas uma morte do espírito. O que eu quero dizer é que na velha grade haviam comodidades para o seu espírito encarnado e também para espíritos desencarnados. Haviam regalias na metafísica, como essa que vim explicando pelos últimos minutos. Agora, na nova grade, se você não postular, não imprimir a sua consciência onde é necessário, ou seja, na sua evolução, se você não estiver ciente de como a metafísica aqui funciona e viver à altura dela, você se sentirá morto por dentro, vazio. E não é aquele tipo de vazio positivo que às vezes acontece no caminho da iluminação. Eu volto ao que eu estava dizendo. Sim, vocês aprenderam muito rápido como aumentar esse campo de percepção para que tenham mais variantes de energia para poderem criar as suas egrégoras energéticas na nova grade, porque a energia dessa grade os forçará a isso. E não é um forçar autoritário, pois energia não tem persona, mas haverá aquela pressão, parecendo até como uma densidade ao seu redor, não só ao seu redor físico, mas nos arredores de seu mental, do seu emocional e de outras camadas que definem a sua experiência no mundo. O maior incentivo para alguém estando em um corpo biológico, estando encarnado na semelhança e na figura de um ser humano, o maior incentivo para alguém aprender e se sair bem-sucedido em algo é você dizer a eles, de uma maneira direta ou situacional, que não há outra escolha. Só há uma saída da situação, aprender ou ser degringolado da possibilidade de viver minimamente bem na nova situação que a nova grade de energia apresenta.
Um daqueles típicos casos que vemos na história do planeta que ficou na velha grade, um caso muito famoso de Napoleão Bonaparte, e sempre gosto de me referir a este. Ele atravessou um túnel com todos os seus homens, e cavado por eles, que saía no território inimigo. Chegando na outra ponta do túnel, ele obstruiu a passagem e disse para seus homens: só existe uma maneira de sair daqui, ganhando. Mesmo se talvez estejamos em um número menor. A nova grade traz então essas situacionalidades. Agora a sua única opção é evoluir. Quero frisar isso várias vezes. Na velha grade havia a não evolução, que seria o mesmo que estagnação, e a evolução. Na nova grade há apenas evolução. Muitos de vocês já ouviram várias vezes esse termo egrégora ser jogado para cá e acolá neste canal e em vídeos diferentes. E talvez vocês nunca se reconheceram como criadores de egrégoras em suas vidas quando estavam na velha grade, e muito menos agora na nova grade. Isso pode parecer ainda mais estranho para vocês na nova grade, quando há tantos outros atrativos que a nova grade pode trazer ao nosso espaço observacional, principalmente se esses atrativos sejam marcadores que digam claramente para você: opa, eu não estou mais na velha grade, eu estou numa coisa que tenta se aparentar como sendo a velha grade, mas por eu ter um conhecimento espiritual, sei que estou em algo como uma realidade paralela. Houve uma migração. Respirem, Shiloma. Há muitos atrativos. São aquelas diferenças mais gritantes na nova grade que denunciam que você está como se fosse numa realidade paralela. Então alguns de vocês já achavam estranho, já acharam atrativo em si próprio essa coisa de egrégora na velha grade, e agora essa palavra que era jogada torto direito em vários vídeos do canal é apenas mais um atrativo dentre os vários atrativos que a nova grade apresenta. Então, alguns de vocês estão se perguntando: mas por que eu deveria me preocupar com a criação de egrégoras? Como isso afeta a minha vida? Muito simples, Shiloma. Tudo no seu plano físico, quer na velha grade ou na nova grade, ou em qualquer outra grade de energia universal, absolutamente tudo em sua vida possui uma base espiritual, ou seja, invisível. Aqui eu estou usando intercambiavelmente espiritual como sendo invisível e vice-versa, porque nem tudo o que é de uma natureza espiritual se encontra no invisível. Para explicar para vocês, algo pode ser espiritual e metafísico, mas não invisível. Alguns também associam o invisível com o metafísico. Essa associação pode existir, mas não é sempre assim. Por exemplo, algo pode ser metafísico e nada invisível. Pode estar invisível para você, para o seu campo de percepção. O seu campo de percepção lerá aquilo como invisível, mas para um outro campo de percepção, que sabe fazer a exata leitura dos códigos apresentados, aquilo que para o primeiro campo parecia invisível é totalmente visível, e o primeiro campo de percepção chamará aquela coisa de metafísica, porque está além do seu alcance. Eu tenho que me referir aqui a naves alienígenas, como elas supostamente aparecem em seu planeta. É muito simples. Elas às vezes passeiam em uma dimensão que seria as que vocês chamam como sendo a sua, e do nada elas desaparecem no ar e adentram em uma outra dimensão. Na dimensão em que elas adentram, elas continuam visíveis, continuam sendo como algo material. Se houver alguém naquela dimensão da mesma natureza deles, ou de uma natureza diferente, mas que provavelmente justamente por estarem naquela dimensão teriam a correta leitura dos códigos que codificam aquela realidade, então provavelmente veriam elas. Notem, estes perceberiam elas ainda como físicos, mas vocês que estão nessa dimensão, ao ver como elas desapareceram no ar, vocês acham que elas ficaram invisíveis, e por isso vocês dizem que eles são metafísicos, mas na verdade elas não ficaram invisíveis. Eu quero falar sobre essas supostas naves. A questão é que elas não aparecem fisicamente e desintegram a sua fisicalidade ou ficam invisíveis de maneira alguma. O seu campo de percepção só vai até uma certa distância, e seu campo de percepção chega na exata borda da experiência em que elas adentram.
e o seu campo de percepção não enxerga nada lá. Ele não sabe que há um outro espaço igualmente físico para onde ele poderia se expandir e este ser mergulhado dentro de seu campo de percepção, para que você continuasse vendo aquela nave como algo visível. Isso acaba sendo fascinante. Então, para os seres humanos, muitas vezes a invisibilidade, o invisível, a matéria grossa tão diluída que não pode ser reconhecida como algo aparente, é equiparada ao metafísico. Mas o metafísico nada mais é do que espaços do seu campo de percepção que não foram explorados pela percepção que denota a sua sensação de haver um campo de percepção pessoal. O metafísico pode continuar a ser uma outra região do planeta ou conectada ao planeta, que é tão física e feita de matéria grossa quanto a sua. É bom fazer essas discriminações. Assim, não é que os supostos ETs estão desaparecendo ou entrando em outra dimensão. Essa é uma perspectiva e pode ser vista dessa maneira. É que você não está conseguindo levar a sua percepção aonde eles estão indo. Do ponto de vista deles, eles continuam movimentando a sua nave por um espaço físico. E isso traz uma outra coisa interessante. O entendimento que as dimensões, como sempre são mencionadas dentro da espiritualidade, ou outros espaços de estudos, ou comentários sobre conhecimentos não mainstream, essa coisa de dimensões basicamente foi criada a partir da limitação de percepções individuais ou de coletividades. É basicamente uma outra maneira de dizer a percepção desse coletivo só vai até aqui. Deste ponto em diante há uma barreira, e qualquer coisa que esteja do outro lado da barreira chamaremos de outra dimensão. E eles acham que as dimensões são fixas, porque eles enxergam o seu campo de percepção como fixo e imutável. Nem sempre o metafísico é o equivalente a algo invisível. A humanidade ainda entende isso de maneira muito literal, ou como sendo a verdade prioritária na maioria dos casos. E como eu disse também, o espiritual não necessariamente é sempre algo que está no invisível, quer esteja dentro de algo que chamamos de um mundo espiritual ou qualquer outra coisa que não seja um mundo espiritual associado à Terra. Algo espiritual pode ser metafísico e esse metafísico pode ser visível ou não visível. Essa classificação de metafísico dependerá sempre do campo de percepção do observador. Nem tudo o que é espiritual é invisível, e nem tudo o que está no invisível é espiritual. Na verdade, há muitas coisas que estão no invisível, sendo esse invisível como um englobamento do plano espiritual da Terra e partes que não estariam convencionadas dentro deste plano espiritual, que estão longe de serem algo espiritual ou espiritualizado. Veja, eu falo aqui sobre espiritual e espiritualizado e alguns logo pensarão, mas Saint-Germain, tudo é espiritual. Mas aqui, quando falamos tudo é espiritual, há uma ideia interposta, um subtexto, que tudo tem uma base que antecede a vida como ela é percebida pelos sentidos humanos básicos, que tudo é energia. Mas eu não estou falando aqui de espiritual no sentido de que tudo é energia, o que de fato é. E de tudo ter uma base de existência que antecede que os sentidos humanos chamariam de realidade física e material. Quando eu falo que nem tudo é espiritual ou espiritualizado, quero dizer que nem tudo no universo possui uma consciência autoconhecedora. Ser alguém espiritual ou ter alguma coisa espiritualizada, ou que você a categorizaria como isto, ou alguém que é espiritualizado, é a consciência que já gerou a necessidade de autoconhecimento. Essa é a real definição de espiritualidade. Nem todas as coisas no mundo invisível, muito menos no mundo físico, já têm ativado esse programa, software, onde tudo o que move aquela consciência ou aquele objeto ou pessoa é oriundo da necessidade, da vontade, do impulso de sempre adquirir um maior auto-saber. Obviamente, todas as coisas no universo fazem parte de uma consciência suprema, como vocês gostam de chamar, e, portanto, possuem o potencial do auto-saber. Mas entre possuir o potencial e ter o potencial otimizado e colocado para rodar, são coisas muito diferentes. Isso já responde à pergunta daqueles que estão preocupados.
Você precisa ativar o seu programa do Alto Saber. É simples. Alguns de vocês, na verdade muitos dos quais que se conectarão com essa live, estavam na velha grade. Vocês conheciam algo que se chama o Alto Saber, o autoconhecimento. Vocês já haviam entendido a nível mental e alguns a nível emocional, ou num espaço de confluência entre os dois, sobre a relevância, a importância do Alto Saber. Talvez foi em um curso sobre enriquecimento rápido, talvez foi em algum curso de um pseudo-espiritualista, talvez foi num curso sério de psicologia ou em algum outro curso dentro da vasta literariedade da medicina. Não importa. Talvez foi através de um livro de reflexões ou filosofia. Todos vocês sabiam dessa coisa do alto saber, estavam tentando trabalhar com ela, e os que estão aqui enveredaram nesse aprofundamento dentro do alto saber através de uma via expressa que chamamos de espiritualidade, isso na velha grade. Mas muitos de vocês, apesar dos diversos esforços no aprofundamento nesse alto saber, não viam os esforços na velocidade em que desejavam, ou tinham blocos de vários esforços recompensados, coisas se transformando, e longos blocos de coisas estagnadas, ou voltando à estaca zero, antes do que haviam começado no primeiro bloco. E a real questão era essa: estavam no alto saber, mas não haviam ativado o programa do alto saber. Vocês ainda estavam tateando a superfície do alto saber, e esse tatear pode ser algo muito profundo. Há espíritos encarnados de almas no planeta Terra que já estavam nesse tatear do alto saber há milhares de vidas. Alguns de vocês vêm dessa métrica, e você pode estar bem fundo nesse tatear superficial, e então acreditar que já não está mais no tatear, que já estão na real escavação, mas de maneira alguma você ainda estava no tatear. Era isso. Muitos de vocês na velha grade ainda estavam no tatear do alto saber, e não havia sido um tateamento profundo o suficiente, de uma perspectiva ascensionada ou desprendida da situação vivencial em que você estava tendo. Não havia sido um tatear o suficiente para ativar o seu programa do alto saber na sua consciência. A sua consciência estava meio que namorando o alto saber. Quantos de vocês se identificam com isso, que vocês estavam namorando com o alto saber, antes da velha grade virar notícia velha, o arrebatamento vir sobre nós e nós estarmos aqui na nova grade? É hora de deixar esse tateamento imaculado, esse tateamento praticamente eterno com o qual vocês vêm tratando o alto saber. Agora é hora de ativar o programa do alto saber, porque uma vez este ativado, rodando na sua consciência, vocês naturalmente sempre saberão o que precisarão fazer a cada dado momento para o seu campo de percepção ficar um pouco minimamente maior em relação ao momento anterior e então terem mais elementos com os quais construírem as egrégoras de energia em suas vidas. Mas eu preciso fazer um grande pedalar reverso para quando eu comecei a falar que muitos de vocês não sabiam o que era egrégora na velha grade, viam como uma coisa estranha, um espaço de estranheza. Muito menos agora na nova grade, onde haverá outros atrativos. Então, estava falando sobre a relevância de egrégora em suas vidas. É porque absolutamente tudo no universo tem, não apenas e somente, uma base que antecede a realidade física ou qualquer outra realidade, que no caso seria o Eu Sou. Essa seria a egrégora das egrégoras, Plank-Pátipa das Plank-Pátipas. Mas falando de um mundo em que está restrito, que está exatamente aqui, ao seu lado e ao seu redor, mas que ele parece restrito ou desconectado de você, que pode ser construído de um mundo espiritual, mundo metafísico visível ou invisível, lembre-se sempre, dependendo da abertura da sua percepção. Tudo na vida física possui um acriônimo, que é uma partícula primordial de onde ao redor desta e a partir desta se cria uma silhueta num espaço próximo da realidade física do que existe na realidade física. Obviamente cria-se a coisa lá, a planta, o desenho, a imagem com mais dimensões do que existirá apenas no mundo tridimensional. Isso é como a questão da egrégora impacta a sua vida. Na verdade, você está criando todos os objetos e elementos da sua vida a todo momento nesse mundo paralelo. É você que está criando.
por isso que quando no alto saber nós dizemos que você é absolutamente responsável, até mesmo por aquela unha encravada que você possui, até mesmo por aquele mosquito que se assenta na sua pele e te pica. Isso é a mais pura verdade. O ser humano, falando de campo de percepção, ele tem um afunilamento de visão e a visão dele está condicionada a olhar apenas para um lugar, que é o lugar mais desinteressante o possível e que é um ponto conectivo entre o observador e o ponto final, a parede onde se observa algo naquela parede, que cria um aprisionamento onde ele só ficará conectado àquela tubulação e não verá todas as outras coisas interessantes que estão acontecendo ao seu redor. Alguns dizem, mas como é possível, Saint-Germain, que até a joaninha que pousa em minha flor, fui eu que criei uma egrégora num plano paralelo, eu criei uma estrutura de energia que sustenta a visualização dessa experiência de um animal físico no meu mundo físico. Eu digo, você só não se apercebe porque você ficou muito afeiçoado à tubulação, ao túnel, ao corredor no qual a sua visão foi condicionada a olhar, apenas através deste, estar focado apenas neste olhar, olhar apenas para o ponto final deste. É quase como se o ser humano achasse eventualmente que ele perderia o seu campo de percepção se ele desvencilhasse o seu campo de percepção do único tubo com o qual ou através do qual ele veio conhecer a sua percepção. Na hora que você sai dessa milimetragem, desse espaço confinado, dessa viseira de cavalo que faz ele apenas olhar para um determinado espaço, que se discorre dentro de um ponto A e um ponto B geográfico, sendo essa geografia física ou não, você começará a ver o seu eu criador. E eu não estou falando do seu eu mestre. Você literalmente começará a observar o seu eu criador, passando horas e mais horas dentro do infinitum finitum, desenhando como um arquiteto, um designer, cada centímetro e um décimo de centímetro, um décimo de um centímetro de cada ambiente de sua casa, de cada experiência, de cada silhueta de pessoas que você encontra num ônibus que você pega todos os dias, ou nos carros. Sim, inclusive o backdrop people, as pessoas de pano de fundo que Dolores Cannon tanto falava. Não é tanto a matriz da velha grade de energia ou qualquer matrix que exista no universo que estava as criando. É você. Você desenha até mesmo os personagens que são os coadjuvantes dos coadjuvantes dos coadjuvantes. Sabe aquele efeito de filme de Hollywood, que eles precisam fazer uma cena com milhares de soldados numa grande pradaria e eles simplesmente pegam a cabeça de um ser humano e as multiplicam por 1000 vezes para dar um preenchimento na cena e parecer que realmente haviam milhares de figurantes lá? É você fazendo isso. As pessoas que estão em todos os carros no trânsito, as pessoas dentro do ônibus. Eu chegaria a dizer que os designers de computação gráfica usada por Hollywood, quando eles abrem o software, recebem a cena não editada, começam a fazer os efeitos e os preenchimentos que acabei de citar, eles acham que eles executaram, mas na verdade isso é uma pura ilusão. Cada pessoa que assiste o filme, que chega no seu canal de streaming, é a sua consciência, a sua percepção que preenche os efeitos especiais. Não foram os designers pagos pelos estúdios. Você é o designer de efeitos especiais na sua vida física, quer esteja na velha grade ou na nova grade. É por isso que o assunto de egrégoras ou a palavra egrégora, Planck-Patipa na nova grade, é tão necessária. Você precisa alargar o seu campo de percepção e alargar o seu campo de percepção significa sair do corredor da morte. Todo ser humano do planeta Terra está no corredor da morte. É um corredor infinito, através do qual sua percepção se canaliza e passeia por entre este. E o corredor pode continuar infinitamente, mas ele nunca sairá do corredor. Então você precisa desvencilhar a sua percepção de achar que só tem esse caminho de trânsito e começar a dizer a ela que está tudo bem se você não usar mais esse corredor, essa viseira, esse afunilamento. E rapidamente ela começará a ver outros corredores, bolhas entre vários corredores, seres magnânimos e seres extremamente atroadores, seres que possuem características tão contradizentes entre si que você nem consegue dizer se eles são da luz ou da escuridão, do bem ou do mal. Qual é a sua real intenção?
É isso que chamo de seres atuadores. Geralmente, seres atuadores são vidas vertiginosas, formas de vidas no universo que não respeitam um caminho de evolução, que geralmente são confundidas como sendo os ETs supostamente visualizados nos céus da sua Terra. O campo de percepção não deixa de ter função, não deixa de existir como uma coisa própria ou ter um propósito, caso ele não tenha um meio pelo qual ser canalizado. Você realmente acessa a sua real percepção quando você não precisa usar mais nenhum aparato confinador para que você ganhe uma noção mental da mesma acontecendo. É muito interessante. Os seres humanos só acreditam que há uma percepção se a mente consegue detectá-la. Esse é o grande problema. Esse é o maior aprisionamento neste planeta, tanto na velha como na nova grade. Você só acredita que está ciente de algo se sua mente consegue seguir essa linha de raciocínio com vocês. Se sua mente consegue acompanhar nos passos que estão sendo apresentados, construindo uma certa experiência, e isso não poderia ser algo mais aprisionante e sufocante. Isso serve para tudo. O dia que a ciência tradicional e outras áreas importantes em seu planeta se permitirem explorar a utilização do campo de percepção sem esses condicionantes, sem esse caminho já batido vez após vez, e direcionarem o fluxo de seu campo de percepção para outras tubulações, ou mesmo para um espaço onde não haja a percepção de um tubo ou um túnel, a coisa realmente tomará um nível intergaláctico de evolução. Colocarei bem nesses termos de ficção científica. E esse ponto quantum está muito próximo de acontecer. E a nova grade dará um impulso imenso. Vocês devem perceber que nos últimos eventos pagos do canal Conectados com o Arrebatamento, eu comecei a falar muito sobre um pulo no quantum. Não confundam isso com um pulo quântico, uma guinada consciencial metaquântica. Há não muito tempo atrás, Charles sabatinou a questão de não usar esses termos porque outros espaços da espiritualidade os usavam de maneira vigorosamente envergada, não apropriada, apenas por o termo ser trendy, por parecer bonito, mas esvaziando o real sentido do termo. Quando eu uso esses termos, estou longe, muito longe de usá-los porque se tornou bonitinho, ou para que ele traga outra cor ou atrativo para prender audiências. Eu estou realmente falando de uma física metaquântica, e esse termo nem existe entre os seus cientistas, mas ele é muito real. Trago esses termos agora, pois tudo agora se torna potencialidade do apercebimento dessa metaquanticidade. É como se o que os cientistas visualizavam a nível micro, no comportamento dos átomos e outras partículas que eles estudam, é como se isso na nova grade fosse extrapolado, e quem apresentassem esses comportamentos e essas figuras, no sentido de uma mistura de fissuras e atrituras, esses movimentos que criam rasgos não compreendidos por um aparato mental, comportamentos desconexos e disléxicos. É como se essas figuras e esses outros comportamentos do mundo quântico agora fossem extrapolados e visualizados como sendo praticados pelos seres humanos. É como se o mundo quântico e outros submundos para além dele, é como se as regras desses mundos, que às vezes parecem não ter regras, virassem um conjunto de regras quo, do mundo macro, do mundo aonde os seres humanos passeiam. É como se vocês virassem os átomos, como se vocês agora experienciassem os comportamentos que os cientistas diriam que apenas as partículas, coisas sem vidas, mas que constroem a vida complexa, geralmente produzem ou com o qual se comportam. É isso que eu quero dizer, que tudo agora vira metaquântico. As leis dos mundos dos micro-organismos agora passam a imperar no macrocosmos e nos mundos intermediários entre o macro e o micro. Obviamente eu falarei muito mais sobre a metaquântica, pois ela está conectada com a transdimensionalidade, e falarei mais sobre a transdimensionalidade em outros eventos de Omum. E por sinal, eu desafio qualquer cientista assistindo a essa live, e eles ficarão bem irritados comigo, nada que você traga da sua ciência, do que você estudou durante anos, tudo isso só faz sentido dentro do seu funil, dentro do corredor no qual o seu campo de percepção ficou fissurado a acreditar que é o único lugar onde ele pode existir.
Eu estou falando de coisas que estão fora deste túnel, desse corredor, desse funil. E como vocês não conseguem vislumbrar que outros lugares fora desse corredor possam existir, eu estando fora dele, posso criar as teorias, os nomes e as ideias mais mirabolantes que eu desejar. É simples. Há espaço para a sua ciência tradicional e fissurante e há espaço para a ciência de Saint-Germain. Eu também sou um cientista, afinal. Venha para o meu mundo e conversaremos sobre as coisas do meu mundo. Não me convide para o seu mundo dentro do funil, pois eu não tenho o mínimo interesse em entrar nele e estou ajudando outras pessoas a não entrarem nele ou a não permanecerem nele também. Agora entraremos no assunto da nossa aula de hoje, que é sobre aprisionamento. E aprisionamento tem a ver com uma das minhas 7 paixões, das 7 coisas que me qualificam para ser um mestre, mencionado no primeiro encontro de On Moon. O aprisionamento se conecta diretamente à minha qualificação de adorar falar sobre a liberdade. Não há como explorarmos o espaço para onde todos vocês devem rumar se não passarmos nem que seja brevemente pela questão do aprisionamento. Como eu disse para vocês, para quem já estava aprisionado na velha grade de energia, aprisionado ao meio de criar egrégora no plano para além da sua percepção material, apenas pela forma padrão, energia buscada de outro lugar e colocada num ponto da invisibilidade para você, e estava com dificuldade de migrar para o meu campo de percepção. Consegue usar exatamente o que está aqui, ao meu redor. E agora vem com esse aprisionamento de uma única opção para a nova grade. Como a grande variante de estar numa nova grade modifica a nossa conversa sobre a liberdade ou o quão liberto você já está? Note, a mudança de grades nada tem a ver com ter se tornado mais liberto. Eu vejo que alguns de vocês ainda têm essa coisa da quantidade dentro disso, que chamaríamos de liberdade. Eu estou 10% liberto, 40%, 80% liberto. Não escolham essa perspectiva. Ela pode continuar a existir e deverá continuar a existir, até para que essa perspectiva, que não é a referencial, possa sustentar uma perspectiva mais expandida. Mas vamos voltar a falar sobre a relação entre a liberdade e aprisionamento. Estava comentando quase agora que é um aprisionamento haver um eu criador, que nada mais é que você, rascunhando o que estamos chamando de egrégora, num espaço paralelo à sua vida física, que criativamente a sua vida física e você estar aprisionado a um espaço alheio onde você não percebe que você é a base imaterial, invisível, espiritual e metafísica mais primordial da sua própria vida física. Isso é um aprisionamento. Ter a capacidade de fazer algo para sustentar a sua vida física e ao mesmo tempo não estar apercebido disso enquanto experienciando essa vida física. Isso é parte do aprisionamento. Alguns diriam, mas nós nos pusemos dentro dessa situação em que não nos aperceberíamos como as nossas outras metades dando suporte a este show, a este teatro. Não necessariamente. Mais recentemente, nos últimos milhares de anos do planeta Terra, sim, mas originalmente não era assim e não havia sido intencionado ser assim. Devia-se estar aqui no mundo físico mantendo uma percepção clara e nítida dos outros lugares que é onde também se estava, sem que um anulasse o outro. O grande problema do aprisionamento é a questão do foco, é a questão da anulação de verdades e realidades sobrepostas alheias, interpostas e circunstantes, e também não só o foco e essa anulação, mas é a identificação com este foco e esta anulação. Essas 3 coisas formam um esquecimento. Na realidade, de uma outra perspectiva, não há esquecimento. Na verdade, é apenas uma negação do que realmente se é, quando todas as camadas são olhadas de maneira conjunta. Isso é o que nós chamamos de cernalidade do ser. Eu quero apresentar esse termo aqui, nessa aula, sobre aprisionamento, pois será importante para futuras aulas. O que é a cernalidade do ser? É quando você simplesmente aceita que está aqui, exatamente aqui, outras camadas que não são uma continuidade do eu,
que pelo tempo que está associada a um corpo biológico, acredita ser unicamente a interface humana que interage com esse corpo biológico, ou pode apenas se ver como sendo um humano por ter o biotipo que o classifica como sendo da espécie humana. A cernalidade do ser é quando você precisa aceitar, colocar diretamente no seu campo de consciência que para você estar nessa experiência de humano, nesse exato momento, você precisa ser muitas outras coisas que não são nada humanas e que de alguma maneira que você não entende e não entenderá por muito tempo, essas outras experiências tornam ainda mais real a experiência humana. A cernalidade é a habilidade de ver o ser. E ver o ser é sabê-lo, é não considerar o corpo humano e aquilo que vocês acham que está conectado a ele como a coisa evidente, só pelo fato que ela é visível, factível, tocável, mas ver que este corpo biológico, com suas complexidades e sistemas atrelados, é um ponto avolumador de uma materialidade que é apenas o resto, é apenas um repositório, um depósito de uma certa energia que ficou excedente e não foi utilizada no espaço ao redor, que vocês chamariam de invisível, imaterial ou espiritual. O que eu quero dizer é que o ser humano, mesmo quando você se aceita como ser humano, você sempre será muito pouco humano, pois nas outras camadas você precisa ser imensamente coisas diferentes de um humano. E há tantas possibilidades atualmente existindo e se experienciando como essas muitas outras coisas que não são o humano, e elas são tão mais agradáveis, tão mais vistosas e empoderadoras, que sobra pouco espaço para a potencialidade de ser um humano, figurar como uma das outras grandes experiências acontecendo ao mesmo tempo. A experiência do humano não é uma experiência natural, ela é antinatural. Alguns na espiritualidade querem cada vez mais se associar ao planeta Terra, à Mãe Terra, à água, e acham que isso os fará valorizar mais o planeta. Mas o planeta não é apenas isso que eles enxergam como sendo a natureza. Eles não conseguem enxergar para além da natureza como sendo a coisa principal que define o planeta, porque não conseguem nem mesmo enxergar para além do que os define. Como farão isso com o planeta? O ser humano, mesmo dentro da espiritualidade, quer se associar ainda mais a este ponto de foco. Ele quer valorizar esse potencial em demonstração, que é estar na biologia, acreditar ser um ser humano, acreditar ter que se orientar apenas pela mente e pelo emocional. Mas de todas as outras experiências que estão acontecendo simultaneamente, esta é a mais antinatural de todas. É antinatural ser humano. Essa é uma outra causa do aprisionamento, é valorizar muito a experiência humana como sendo uma das mais valiosas, quando esta é a menos valiosa, porque é a mais finita, a mais breve, a mais cheia de empecilhos para as potencialidades que poderiam ser experienciadas pelo humano, a mais cheia de dissabores. Obviamente não precisa ser assim, mas de uma certa maneira estranha, parece que é algo intrínseco à experiência humana. Eu não estou pedindo para que vocês deixem de ser humanos de maneira alguma, nem poderiam se tentarem. Por sinal, quando você se ilumina, você não deixa de ser humano, você continua a ter experiências humanas de uma maneira totalmente nova. A questão é que há uma super, hiper, ultra valorização e estimação com respeito à experiência humana. Algo na interface que chamamos de personalidade do humano e seus sistemas atrelados, a mente, emocional e outros que estes criam, sabe que eles, criando uma experiência humana, não conseguem perpetuar a experiência humana como outras experiências de você acontecendo nesse exato momento, assim conseguem fazer. É como se o humano estivesse em competição com outros níveis de sua cernalidade, da sua habilidade de ser, independente de forma ou essência. O ser humano infla a mente, infla o emocional, achando que se esses se tornarem maiores, eles encontrarão uma maneira de perpetuar, tornar mais longeva a experiência humana, para que então, de alguma maneira, aquela sensação de inferiorização da experiência humana possa ser equilibrada com as outras experiências muito mais liberantes que estão acontecendo ao seu redor
enquanto você escolhe apenas acreditar que o humano é tudo o que se é agora, o que sempre foi e que tudo o que sempre será. Esse aspecto que chamamos de humano quer redenção. Ele quer ser redimido da experiência limitada na qual ele sabe que ele oferece ao seu hospedeiro, que é uma parte da sua consciência infinita acreditando ser apenas um espírito. Ele quer convencer esse espírito a voltar à carne, a voltar a utilizar o sistema, que é o mental e o emocional, a essa intimação do aspecto humano para que você escolha voltar aqui vez após vez. Essa é a real Matrix. A real Matrix, que não é um sistema de draconianos ou seres répteis, toda essa baboseira da espiritualidade. Não. A verdadeira Matrix de aprisionamento é o eu humano com suas partes constituintes, que começa com a biologia física, seguida pelo mental, pelo emocional, as intercorrências entre esses dois, o que é gerado a partir desses três, decididos a convencer o espírito a voltar à carne vez após vez, pois assim eles sempre terão uma função. O seu corpo, orientado pela sua mente e pelo emocional, e às vezes vice-versa, teme que ele se torne obsoleto, e se ele se tornar obsoleto, não haverá mais o que ele pode oferecer para o espírito estar na fisicalidade. O seu corpo clama a mente olha para as emoções. O que podemos ativar na personalidade para que esta vá à frente e crie esses suplementos de saúde? A busca pela imortalidade, a criogenia, os produtos de beleza, de fisiculturismo, de emagrecimento, para de alguma maneira tornar a vida aqui nesse físico algo de um nível tão distrativo, de uma distração tão enorme que a personalidade humana que serve ao espírito, que a esta infundiu a possibilidade de ser uma personalidade para que o espírito não perceba que a biologia humana está oferecendo muito pouco, que o humano está oferecendo muito pouco, em relação ao quão grande o humano sabe que o espírito que o habita de fato é. Toda jornada da humanidade é uma jornada de reforçar o aprisionamento, pois o humano teme sair da existência se não houver coisas suficientemente poderosas aqui no físico para manter essa experiência rodando. Na verdade, o ser humano, que são essas partes constituintes que eu mencionei, ele não entende que ele pode tentar criar castelos de areia, castelos de dinheiro, castelos de influência ou castelos de poder aqui, para tornar a fonte originadora dele como estando aqui no físico. Ele pode fazer o que quiser, mas nada mudará, que a fonte originadora dele se encontra no espaço ao redor, no espaço para além do campo de percepção que ele permite o espírito vislumbrar quando o espírito está associado a ele. Na verdade, a esse movimento do eu humano, ele quer acabar com essa coisa de egrégora, ele quer trazer a regra de como o mundo sutil precede o mundo material e que um leva ao outro, e ele quer subverter isso. Ele quer que as bases do mundo material estejam inteiramente no mundo material. Desta maneira, o eu humano raciocina. Só assim, o espírito nunca mais decidirá partir e sair do corpo. Só assim o espírito nunca mais se interessará por um mundo espiritual ou um mundo que não seja este físico. Só assim eu continuarei a ter utilidade perpétua. O eu humano quer continuar a ser útil. É isso que o move a criar tantas coisas nesse mundo físico, para que o espírito não queira partir. Este é o real aprisionamento, esta é a real Matrix. A necessidade de validação do eu humano em relação aos outros eus que todos nós possuímos, que são tudo menos humanos e muito longe de seres humanos. Não são extraterrestres também. De alguns de vocês talvez, mas ainda assim não será na definição tradicional de extraterrestres usada pela espiritualidade de outros canais. Compreendam isso. O aprisionamento é causado por um aspecto da sua alma que ganhou ares de grandeza. E eu não estou falando do ego agora, estou falando do eu humano, composto pelo corpo biológico, pelos sistemas que o constituem, pela mente, pelo emocional, pelo parapsíquico, pelo paraemocional, pelas partes do psíquico e emocional que não podem ser detectados por instrumentos ou aparatos ou abordagens de outros seres humanos, os estudando no mundo físico, apenas no mundo sutil.
pela personalidade humana e pelas interações com o meio que reforçam para o eu humano de que ele é humano, este aspecto da alma chamado eu humano. Mesmo antes do ego, o eu humano já havia decidido que ele precisava se equiparar com os outros eus. O ego apenas é um efeito colateral adverso dessa tentativa desesperada do eu humano. O eu humano, com essa tentativa de validar o mundo material, validar o mundo físico, de torná-lo mais próspero, perpétuo e mais instigante e interessante do que os outros mundos, e nessa sua empreitada, o que causa grandes desavenças pela história da humanidade é a real origem do aprisionamento, é a real Matrix. Não é algo causado ao seu eu humano, é algo originado com a missão do seu eu humano. E aqui também é importante não confundirmos isso com Kabamba, aquela partícula de consciência que gera ou perpetua ou promove a dualidade. O aprisionamento começa com o alto saber que seu eu humano tomou de si próprio, de como ele é inferior às outras partes que continuam a existir quando ele acaba. Já estava em existência antes mesmo dele vir ao nascimento, ao início de sua experiência. O eu humano é o real fundamento do aprisionamento neste mundo, e o espírito compra, acredita nas ofertas do eu humano. O espírito espera pelas ofertas do eu humano, ele permite-se ser seduzido pelas ofertas do eu humano. E então, assim volta a experiência da biologia, da encarnação da vida após vida, pois o espírito sempre se pergunta: qual será o próximo atrativo que o eu humano colocará diante de mim numa próxima encarnação? O espírito, de certa maneira, também está ciente de que o eu humano está tentando enganá-lo. O espírito, a parte da alma que se entende como uma silhueta humanoide quando está fora do corpo, quer ser enganado. O espírito quer observar até que ponto o eu humano, junto de outros eu humanos, irá para desta vez mergulhar ainda mais na experiência da fisicalidade, criar mais empecilhos para ter que voltar outras vezes mais. E o espírito às vezes sabe, às vezes não sabe, que em última instância, eventualmente, não haverá mais nenhum atrativo. Os truques do eu humano ficarão repetidos, então é hora de fazer as malas e adentrar a experiência das últimas vidas. Na verdade, o espírito tem a esperança que algum dia o eu humano finalmente consiga criar algo suficientemente atraente no mundo físico de tal maneira que o espírito não queira mais partir, e o espírito se decepciona vez após vez. São milhares de encarnações em um planeta como a Terra, e lá vai esse espírito, um outro espírito criado por sua alma para um outro planeta físico ou não, para mais milhares de encarnações, para ver um ser humano, quer este seja um template de Adam Kadmon ou outros templates criados no universo, consegue convencer e perpetuamente fazer o espírito desistir da vida espiritual, mas sempre falha. Alguns espíritos adotam outras posturas. Eu sei que o humano vai falhar, ele vai me fazer passar milhares de vidas num planeta, mas eu quero sentir essa experiência de um eu humano eventualmente me falhar. Depois de 50, 100, 1000 vidas, eu quero ver o que o eu humano sente quando ele vê que ele tentou, conseguiu me segurar por algumas vidas com um truque, por mais outras vidas com outro truque, mas no final, quando eu sinto que é a hora de terminar a experiência na materialidade, eu estou fazendo as minhas malas e caindo fora. Alguns espíritos têm essa vontade de ver o eu humano falhar. Eles já sabem que ele falhará, mas eles querem ver a jornada. Eles querem ver o humano abdicar de uma tarefa que já está, do ponto de partida, determinada como infrutífera. Quando falo sobre aprisionamento nesta aula, o que eu quero comunicar é que não há dúvidas que o aprisionamento é enriquecedor a partir de várias perspectivas, e o aprisionamento pode se tornar enriquecedor para várias perspectivas e vários níveis da sua habilidade de ser muitas coisas. Há muitas partes de você nada humanas que estão aprendendo com a experiência desesperadora do eu humano em querer se provar igual a estes, maior ou até superior a estes. É um jogo ruim, mas que ainda fascina e traz um excitamento tanto ao espírito quanto ao humano. Na verdade, o eu humano leva isso mais a sério.
O que eu quero dizer sobre o aprisionamento é que o aprisionamento é o seu eu humano não se sentindo equiparado, não se sentindo grande o suficiente ou em pé de igualdade com os seus muitos outros eus. Isso desatina. Ele quer então superar todos os outros níveis. Veja, por que tantos são negacionistas de uma vida que existe para além da vida material? Não são eles que são negacionistas, é o eu humano. Ele precisa invalidar a vida em outras partes, em outros lugares, porque ele acha que se a vida em outras partes for descoberta, ele perderá automaticamente o seu senso de ser. É por isso que tantos negam que exista algo a mais. Está embutido neles, eles querem experienciar a proposta do eu humano, querem esquecer que ser é sempre algo muito maior do que o único ser que se observa utilizando este boneco. É por isso que o homem quer ir a Marte, para o eu humano chegar lá e dizer: não há marcianos aqui, continuamos sozinhos. É por isso que o homem quer explorar as grandes profundezas do mar, para dizer: veja, não há nenhuma civilização subaquática aqui. O eu humano quer expandir o seu mentalismo e ele também tem essa ideia que se ele expandir o seu mentalismo para o universo inteiro, não sobrará espaço onde uma imaterialidade, uma invisibilidade e seres que existam nessas dimensões possam existir. Não sobrará espaço para essas coisas que não sejam imateriais. Eles terão confirmado, vejam, andamos pelo universo inteiro, mapeamos tudo, não sobrou nenhum lugar para procurar por um ser espiritual ou de outra categoria. O eu humano é guloso, só pode existir ele, pois a sua existência fica imediatamente ameaçada se houver o simples vislumbrar que existem outras possibilidades de experienciar a habilidade de ser na vasta criação. A liberdade do aprisionamento criado pelo sonho promovido pelo eu humano dá-se por iniciada quando você derruba esse véu, que as vontades do seu eu humano são as vontades do seu eu humano. Nunca foram as do espírito, nunca foram as das outras partes. E mesmo juntando todas essas partes, isso tudo ainda não é você. Você está para além disso. Não queremos sabotar o plano, nem a experienciação do eu humano, de maneira alguma. Há uma outra maneira de satisfazer o eu humano, uma maneira em que ele não precisa fazer todo esse esforço e que ele plenamente sinta o que ele tem procurado por vidas e vidas, trazer a consciência de que tudo agrega, que mantém todas essas outras experiências existindo em seus próprios loops ou gravidades, sem uma ameaçar a outra, trazer ao mesmo espaço onde o eu humano acredita que só a personalidade humana pode habitar e mostrar a ele que a sua real grandeza, que às vezes ultrapassa a das outras experiências, é realmente ser finito, ter um começo e um fim. O que ele acha que o torna pequeno, na verdade, é sua grandeza. É uma das experiências mais intensas, mais marcantes, pois ela tem um começo, um meio e um fim. Deixar que ele vislumbre com lentes diferentes que nenhuma das outras experiências que o ser está tendo estão minimamente interessadas na batalha pessoal a qual ele se predispôs. Muitas outras partes, outros eus, nem têm conhecimento do eu humano. É deixar que ele perceba naturalmente no primeiro momento por um de seus aparatos, a personalidade, e depois por algum dos subaparatos que alimentam a personalidade, mente, emoções, sentimentos, química, neurologia, que toda sua tentativa só produziu exatamente o contrário do que procurava se alcançar. Que a cura das doenças só produziu mais doenças. A cura das enfermidades só causou mais enfermidades, ou a necessidade de haver mais enfermidades, porque é uma série de remédios parados em algum galpão, respiradores produzidos em massa parados em algum lugar, e precisa haver pessoas doentes para que isso seja utilizado. Que a cura do emocional só produziu mais questões emocionais. Que a decência indecente de produzir um mundo igualitário colocou apenas mais regras, empecilhos e barreiras para um mundo cada vez mais desigual. Que a necessidade de querer cuidar a todo custo do planeta porque algo vai destruir o planeta só reforçou a perspectiva que sempre haverá mais a ser feito para proteger o planeta. É deixar que ele veja através das lentes da cernalidade que sua batalha pode ser instigante, muito aventureira e recompensadora, na maioria das vezes muito sofrível, mas ela é falha e fútil,
pois ele está tentando convencer a si mesmo de algo que não pode ser convencido, que não funciona pelo nível do convencimento, algo que não havia necessidade de se autoconvencer, pois é algo que não foi sequer questionado. O ser humano será inferior que os seus outros eus, por ser feito de matéria grossa, por ter um tempo limitado de vida. Ele criou esse trincamento, essa fissura dentro de si próprio. Ele estava a se debater apenas consigo mesmo, a todo momento. E quando ele se libera de todas essas predisposições, de todas essas coisas, desses moldes auto-infligidos, então seu corpo biológico milagrosamente funciona melhor. Doenças vêm, mas não permanecem no corpo. Um câncer surge, mas desaparece misteriosamente. Dores de cabeça surgem, mas elas não são um efeito colateral de uma doença específica. Os desequilíbrios acontecem, mas não deixam chagas permanentes, não criam problemas maiores. Os problemas adentram na vida, mas eles não permanecem como problemas. Acabam se tornando positivos ou a favor de outras partes constituintes do eu humano. O eu humano está tentando provar algo sobre si para si mesmo, na esperança que outros também estejam convencidos das provas que ele é autoexistente e merece espaço de igual importância entre os outros eus, dentro do ser, quando tudo o que ele precisaria fazer era assumir: eu sou, eu existo, eu estou aqui. E nessas frases está resumida toda a sua longa jornada de começo ao fim, princípio e final. Esse é apenas um primeiro movimento na conversa sobre o aprisionamento. O aprisionamento é autoimposto, não é conferido por uma força exterior, individualizada ou grupal, ou oculta, ou derivada de uma teoria conspiratória. Ele é autoimposto, vem de uma não aceitação, vem de não se olhar como perfeito, exatamente dentro das condições que o eu existo se apercebe. Quanto mais o eu humano tenta se expandir, mais ele se limita. Quando ele deixa de se expandir, é quando ele observa que o que ele procurava estava ao seu redor a todo momento. Eu sou Saint Germain, do domínio soberano.